Efésios 6:18, a primeira parte diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na ADBlu com os teus filhos. Te agradecemos pelos esforços de cada irmão que veio nesta manhã estar na tua presença. Estamos agradecidos pelo bom público nesta manhã e também aqueles que estão conectados conosco, que a bênção seja sobre todos. E nós queremos trazer uma palavra sobre oração e assim, ó Deus, que a tua bênção venha a ser derramada sobre todos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, por gentileza. Deixa eu iniciar fazendo uma pergunta. Quantos irmãos estiveram aqui na sede ou numa outra congregação nossa no culto da virada? Teve alguns irmãos todos? Amém. Uma metade teve, metade não pôde estar. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Irmãos, nós estaremos falando este ano sobre a oração, a força que move a igreja. Nós cremos que a oração, ela move a igreja, ela move a nossa vida, ela move nossas famílias, ela move a igreja numa cidade, ela move os departamentos e as faixas etárias de uma igreja. A oração é a solução para que coisas extraordinárias dos céus possam acontecer entre nós. Uma das armas mais poderosas que está em nosso alcance e sempre está à nossa disposição, sem dúvida será a oração. Por essa razão, nós incentivamos e pedimos a toda a igreja que nós precisamos orar. A oração é realmente o canal competente para que os céus se abrem e que a tua vida venha a ser abençoada. Orar é preciso, orar faz bem à alma, e orar não é castigo, orar é um privilégio, você poder falar com Deus Todo-Poderoso. Usando esse versículo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, eu quero colocar um tema: ouse a orar, ouse orar. Paulo, escrevendo a Éfeso, ele diz: orando em todo o tempo. Irmãos, eu creio que a maior necessidade da igreja hoje é ter vidas que ouse a orar. Eu sei que você tem seus momentos de oração, que você ora, uns oram um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu quero crer que você tem seus momentos de oração. Mas eu quero dizer nesta manhã, você precisa ousar orar um pouco mais do que você vinha orando nos outros anos. Que 2025 você possa ser determinado, você possa ser perseverante e que você possa ter ousadia para orar um pouco mais. Que você possa se dispor a passar um pouco mais dos seus momentos na presença do Senhor, em oração e súplicas. A igreja necessita dessas pessoas, a igreja necessita de você, meu irmão, que está aqui à frente, lá atrás, na galeria. A igreja necessita de todas as pessoas que venham perseverar de maneira incansáveis nas orações e súplicas, como diz Paulo a Éfeso, orando em todo o tempo, oração e súplica, orando e intercedendo. Eu creio no poder da oração de intercessão. Você não vai ser egoísta, você não vai orar somente por você e pelos problemas que você está enfrentando, a sua casa ou a sua família está enfrentando, mas você foi chamado, você é vocacionado, você é um cristão, você é um crente para orar sim por sua vida, pela sua família, pela sua causa, mas você, como um homem ou uma mulher de Deus, você também precisa fazer orações de intercessões, orando pela
pelas cidades, orando pelo teu bairro, orando pela tua rua, orando pelo estado, orando pelo Brasil, orando pelo mundo, orando por Israel, que a Bíblia manda. E quando você começa a orar com orações de intercessões, você vai ver que vem bênção para você e vem bênção para as pessoas que você está orando. Um dos grandes exemplos que eu vejo é Jó. Jó passou por todas aquelas dificuldades, Jó passou por todas aquelas crises, Jó passou por toda aquela tempestade que veio sobre ele, sua casa, morreu seus filhos, perdeu tudo quanto tinha, realmente ficou numa situação caótica e além de tudo enfermo, mas ele até reclamava, se queixava, por que isso, por que aquilo, mas quando Jó começou a orar pelos seus amigos que vieram condená-lo e dizia: Jó, você está sofrendo porque você pecou, alguma coisa aconteceu, e foram questionando, mas Jó se defendia. Mas quando ele resolveu orar pelos seus opositores ou seus amigos, Deus virou o cativeiro, Deus virou as coisas e Deus o abençoou. Então eu creio no poder da intercessão. Comece a orar pelo país, comece a orar por Israel, comece a orar pelo mundo, comece a orar pelos teus vizinhos, comece a orar pela salvação deles, pela salvação de uma cidade, e grandes coisas vão acontecer por você, através de você e com você. A oração se torna também um verdadeiro campo de batalhas. Eu sei, irmãos, que a oração, por mais fácil que é orar, mas ela se torna difícil, porque a oração é um verdadeiro campo de batalhas. É nesse campo que se conquistam a resposta das nossas súplicas. Por isso que orar é tão fácil, mas também é tão difícil. Por que difícil? Porque, irmãos, é muito mais fácil você passar mais tempo com outras coisas do que orar. E nós precisamos entender que nós precisamos ter ousadia e orar um pouco mais nesse ano. Ouse a orar. A oração, irmãos, ela é esse campo de guerra onde você vai orar, vai suplicar, e o inimigo das nossas vidas, ele quer que você cante, ele quer que você pregue, ele quer que você faça tudo. Você pode fazer, mas ele vai fazer de tudo para você não orar. Eu tenho dito, o diabo não tem medo de pastores, grandes pregadores, grande isso, grande aquilo. O diabo não tem medo disso, mas ele treme quando ele vê o mais simples do crente. Pode ser o crente iletrado, mas que está de joelho clamando ao Senhor. Não venha desmerecer, não venha achar que é pouca coisa um crente que está de joelho orando. Um crente que está em oração, ele está em contato com o Pai Celestial. E a Bíblia diz: aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, a porta vai se abrir. Precisamos permanecer em oração até que os poderes dos céus sejam liberados e a vontade de Deus seja cumprida nas grandes situações ou pequenas situações, em todas as situações práticas da vida. Irmãos, nós precisamos que você ouse a orar, que você seja determinado, que você venha ter perseverança, que você seja determinado como foi o profeta Elias. Elias orou para que viesse a chuva. Precisava chover depois de quase 3 anos e meio que não chovia nas terras da Palestina, que não chovia em Israel. E agora o profeta sobe ao monte e ele começa a orar dizendo: Deus, realmente o povo e a terra está seca, o povo está numa miséria
3 anos e meio que não produz nada porque não chove. E agora, ó Deus, manda chuva. E ele tinha o seu moço, o seu auxiliar, que estava ali. E a Bíblia diz que ele lá no monte, ele colocava os seus joelhos no chão e o rosto também no chão, dizendo: Deus, manda chuva. E ele orava e suplicava, e intercedia. E depois ele dizia para o seu moço: vai lá, sobe, dá uma olhada mais, dá uma olhada em todos os lados para ver se vem alguma nuvem. E o moço vinha com a resposta: Elias, não tem nuvem, o céu está azul de brigadeiro, não tem nenhum tipo de nuvem. E ele voltava a orar e voltava a suplicar e dizia: Senhor, o povo está numa miséria, agora há necessidade que venha chuva. E ele orava, e assim aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O moço ia e vinha e dizia: não tem nada. 7 vezes, as 7 vezes ele suplicando: Deus, eu estou aqui perseverando, a necessidade de chuva. Irmãos, ouse a orar um pouco mais, mesmo que você não veja a tua vitória, mesmo que você está vendo tudo ao contrário, mesmo que parece que é impossível acontecer alguma coisa, ouse a orar. E você, através da determinação, da perseverança, como diz Paulo, orando em todo o tempo, alguma coisa vai acontecer. Na 7ª vez, Elias disse para o moço lá dar uma olhada. O moço veio e disse: olha, Elias, para dizer que não tem nada de nuvem, tem lá muito longe uma nuvem que eu penso tamanho de uma mão. Estou vendo lá uma nuvem lá muito longe, tamanho de uma mão. O profeta se levanta animado, motivado, e ele diz: corra para o rei, corra, mas vai correndo dizer que vai chover agora. E dentro de poucos minutos o céu estava todo nublado e veio chuva, e chuva torrencial. E a chuva veio porque um homem ousou a orar, e quando ele não via, ele continuava a orar, e quando tudo dizia não vai chover, ele continuava a orar. Quando alguém dizia você está perdendo tempo, não tem como chover, ele ousava a orar. Meu querido irmão, ouse a orar um pouco mais desse ano, e você vai ver o céu se abrir e milagres acontecer na tua casa, naquele assunto, naquele problema que você vem orando e chorando e suplicando, e aquele problema vem te incomodando, e alguém já tem dito: não tem solução, não tem jeito para quem não ora, mas para quem ora tem jeito sim. Ouse orar, aleluia. Necessitamos de batalhadores na oração, que tenham convicção que Deus é o Todo-Poderoso e que não há impossibilidade para o nosso Senhor. Satanás sempre vai lutar para que não haja orações na sua vida, pois ele sabe que aprove a Deus realizar maravilhas extraordinárias neste mundo através daquela pessoa que ora, através da oração. Uma igreja que ora sempre será uma igreja viva, uma igreja que ora sempre será uma igreja de portas abertas, uma igreja que ora é uma igreja que grandes maravilhas do céu vão suceder nessa igreja. O extraordinário vai virar algo natural, algo normal acontecer, porque Deus responde na vida daqueles que orem. Ouse orar, e você vai ter neste ano experiências profundas que você nunca teve, experiências tremendas dos céus vão acontecer na tua vida, na tua casa. Algo profundo vai acontecer. Meus queridos irmãos, não coloque limites do que Deus pode fazer através de uma vida que ouse a orar.
Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na tua casa, se você orar um pouco mais. Ore um pouco mais. Ore pela igreja, ore pela salvação dos teus familiares, ore pelos desviados. Ouse orar quando o vento está contrário, ouse orar quando o desânimo está batendo a porta, ouse orar quando parece que tudo está dando errado. Pastor, mas está tudo dando errado, tudo ao contrário. Ouse orar. Ore nesse momento, porque é muito fácil orar quando as bênçãos estão vindo, mas quando parece que tudo está trancado, ouse orar que vai destravar. Oração é uma chave para destravar muita coisa. Ouse orar quando a vida está complicada, nos mais diversos aspectos da tua vida, dos teus negócios, do teu casamento. Ouse orar quando realmente o casamento está perdendo amor, está perdendo a alegria. Ouse orar quando os filhos estão entrando no caminho da desobediência e revolta. Ouse orar quando a vida parece que perdeu o sentido. Só tem uma razão, é dobrar o joelho e orar. Então a oração, ela dá sentido à vida, a oração dá sentido no teu viver, dá sentido porque você vem à igreja. A oração vai fazer você compreender, entender a razão porque você serve ao Senhor. Ouse orar quando a enfermidade chegar ao teu corpo e você está doente, e por que veio essa doença? Ouse orar um pouco mais. Ouse orar quando aquele vento está soprando ao contrário e você diz: meu Deus, porque tudo isso me sobreveio? Parece de uma hora para outra, parece que tudo está dando errado. Ouse orar. Faça como Ana era instigada, criticada, tinha uma mulher que fazia bullying dela, porque naquela época uma mulher não ter filhos era realmente considerada uma pessoa sem a graça de Deus, e ela não podia ter filhos. E tinha uma opositora chamada Penina, que não dava descanso, e dizia: você nem é mulher, porque você nem pode dar filhos ao teu esposo. E criticava e zombava. No meio das críticas, no meio da zombaria, no meio de até as pessoas acharem que ela era uma pessoa castigada, que era uma pessoa que realmente estava vivendo fora da graça de Deus, que era uma maldição na sua vida. Aquela mulher, ela fez algo que me encanta. Ela ousou orar um pouco mais. Ela foi ao templo, e ela nem ousava orar alto, mas ela balbuciava seus lábios e dizia: Senhor, eu tenho sido criticada, zombada, as pessoas têm preconceitos da minha vida, eu tenho sido criticada terrivelmente pela minha opositora, porque eu não tenho filhos. Senhor, dai-me um filho. E ela ousou orar um pouco mais com uma definição. Ela dizia: Senhor, se tu me der um filho, esse filho eu vou consagrar a ti, vou trazer ele ao templo para ele ser totalmente teu. Ela ousou orar com determinação. O pastor da época, o sacerdote Eli, achava que ela estava bêbada, uma mulher, porque ele de longe assim começou a ver aquela mulher, só balbuciava os seus lábios. Não pode que uma mulher esteja bêbada a essa hora do dia, de manhã, quem sabe, ou já essa hora. E ele se incomodou, que ele chegou até lá e foi lá: minha senhora,
essa hora já do dia você já está embriagada? E ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou ousando orar um pouco mais. Eu já orava, mas agora eu tomei uma decisão de orar um pouco mais, com mais determinação. E a minha oração é para que Deus abra minha madre, para que eu possa ter um filho. E esse filho eu vou consagrar. Se eu tiver esse filho, eu vou consagrar a Deus. Nem meu será totalmente de Deus. E eu estou ousando orar com determinação. O próprio sacerdote Socha, que assim aconteça, vai acontecer. Que Deus repreenda a esterilidade e que você possa ter um filho. E ela, dali um ano, irmãos, lá estava Ana com o pequeno Samuel nos seus braços, porque ela ousou orar um pouco mais, mesmo quando o vento está contrário, mesmo quando muitos têm dito não tem solução, não tem jeito. Ouse orar, que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus não mudou, nós mudamos, mas Deus não mudou. Ouse orar incessantemente, ouse orar como Neemias. Neemias sonhava em ver os muros de Jerusalém reconstruído. Ele ouviu notícias que tudo estava destruído. A Bíblia diz que ele começou a chorar e orar e chorar e jejuar, para que tivesse condições para reconstruir os muros. E o impossível aconteceu, porque até o próprio rei se entrou no negócio, se ficou compungido no seu coração, e agora o próprio rei começou a ajudar, e Neemias foi para Jerusalém, e em 52 dias eles reconstruíram o que estava destruído. Irmãos, ouse orar e deixe a vontade de Deus ser realizada através das suas orações. Nós poderíamos enumerar nesta manhã centenas e centenas de pessoas na Bíblia e fora da Bíblia que ousaram a orar um pouco mais e milagres aconteceram. Mas a vez de Ana, a vez de Neemias, a vez de tantos outros já passaram. Agora é a tua vez, é o teu momento, é o tempo de nós orarmos um pouco mais. A oração é a força que vai mover esta igreja. E 2025, em nome de Jesus, será um ano diferente na tua vida, na tua casa, nos teus negócios. A vida dessas pessoas já passaram, mas agora é a nossa vez. Vamos ousar orar um pouco mais. Só existe um caminho, só existe uma opção, é orar. A oração é um privilégio, a oração vai dar sentido à tua vida. Querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, que seja um ano de oração, que você possa orar um pouco mais, e você vai ver milagres acontecer na tua vida, no teu serviço, na tua profissão, na tua casa, nos teus negócios. Ouse orar. Pastor, eu venho orando, mas as coisas não acontecem. Em nome de Jesus, ouse orar, continue orando, ore um pouco mais. Se você orava 10 minutos, ore 15. Se você orava 15, ore 20. Ouse também ter um tempo maior de intimidade com Deus. Aleluia. Fique um pouco menos sem o celular na mão. Eu costumo dizer, é claro que é normal, nós passamos mais tempo com o celular na mão do que com o joelho no chão, mas vamos passar um pouco mais com o joelho no chão, e você vai ver maravilhas acontecer na tua vida, que vão surpreender a sua casa, que vão surpreender a sua vida, que vão trazer refrigério para a sua alma. Muitas das coisas, e eu termino aqui, muitas das coisas que nós vínhamos tentando resolver do nosso jeito, muitas coisas que você estava tentando resolver do teu jeito,
e não teve solução, e você brigou, e você questionou, e você até gastou dinheiro, gastou energia, gastou palavras, enfim, tanta coisa que você tentou fazer para mudar e não mudou. Mas ouse orar um pouco mais sobre esse assunto, que vai resolver.